O que eu vou falar. O pastor fala sobre voar, como romper com algumas coisas. Eu falei, o pastor vai pregar o que eu vou pregar. Aleluia. E vem esse louvor maravilhoso para nos preparar. Preparar a boa terra do nosso coração. Amém? Para receber a palavra. Seu coração é uma boa terra. Amém? A semente não vai ser lançada no caminho. A semente não vai ser lançada entre os espinhos hoje. A semente vai ser lançada em boa terra. Amém? Você pode dizer, o meu coração está aberto para receber a semente da palavra. Você pode levantar e segurar a sua Bíblia, ou o seu celular, aí o seu aplicativo da Bíblia, e declarar, eu vou receber de bom grado, com mansidão, vou acolher a palavra infalível, imutável, poderosa, que é semente, que é pão, que é luz, que é força, que é espírito e vida para mim. Aleluia. Glória a Deus, querido. É essa a disposição para 2024. Essa é a fé para 2024. Nós cantamos aqui sobre Jeová Jireh, o Deus provedor de todas as coisas. Essa tem que ser a consciência para 2024. Amém? Nós falamos muitas vezes de ciclos, de estações, né? A gente ouve, mas Deus não se apega às mudanças 2023, 2024. Vocês podem sentar, obrigada. Porque Deus é atemporal, não é verdade? Nós temos um começo, meio e fim da nossa vida. Nós nascemos, vivemos, morremos, vamos para a glória ou vamos para outro lugar se não estivermos com o Senhor. Mas Deus, Ele é atemporal. Ele é o Deus da eternidade. Amém? Mas Ele criou um tempo para nós. Se não fosse assim, querido, nós não teríamos as estações para nos mostrar o tempo. Primavera, verão, outono, inverno, dia, noite. Não é assim? Semana, dia, mês, ano. Nós fomos criados dentro de um tempo. Amém? Então, para nós, é importante. Nós contamos o tempo. Nós envelhecemos com o tempo. Nós melhoramos com o tempo. Amém? Você melhora com o tempo, amém? Pelo menos pela fé, querido. Diga você, eu melhoro com o tempo, eu sou que nem o vinho. Amém? A palavra do Senhor ainda é de que por fora a gente esteja aí né? Umas ruguinhas aparecendo, um cabelo branco aí tendo que ser tingido. Mas por dentro nós estamos sendo renovados. Por causa do Espírito, dia após dia. Amém? Então, nós entramos o 2024 com algumas expectativas. Não é assim? 2023 pode ter sido um ano difícil, um ano de pressões, um ano de mudanças, né? De pressões para todos os lados, de tempestades, como eu falei agora há pouco. Mas nós precisamos ver em tudo isso, querido, que o Senhor não nos deixou em 2023. Ele não vai nos deixar em 2024, 25, 26. Não é assim? Essa tem que ser a certeza, dependendo de cada ano que passe. Eu, desde o começo do ano, na verdade, desde o final do ano até domingo passado, e durante a semana, eu tenho buscado no Senhor, ouvido ministrações aqui, né? No YouTube, alguns ministros do Verbo da Vida. E Deus tem tocado muito ao coração e tem firmado ao meu coração. E eu creio que, se você esteve atento ao que tem sido falado pelos ministros, pelo pastor e algumas outras pessoas que passaram por aqui, né, sobre pegarmos com firmeza as verdades que nos estão sendo pregadas, faladas, ouvidas, né? Abra sua Bíblia em Hebreus 2, versículo 1. Aleluia. Vamos aqui, como a gente vai passear pela Bíblia hoje, eu vou precisar dos midianitas. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, Deus está nos apontando para um tempo novo. Amém? Como eu falei, como é que você entrou em 2024? Com expectativas, né? Tem pessoas que entram fazendo metas, eu vou emagrecer esse ano, eu vou começar a dieta, eu vou fazer academia, eu vou fazer isso, eu vou estudar aquilo, não é assim? Tantas metas, tantas promessas, né? Ou então você saiu tão frustrado de 2023 que você nem espera nada.
Tem pessoas que entram assim o ano, angustiadas, desanimadas, com as pressões. Querido, 2023 foi um ano de muitas pressões para mim, emocionais. Né? E com cada um que eu converso aqui, ou até outros crentes, eu vejo que foi um tempo de grande ataque no emocional da igreja, dos filhos. Não é? Eu creio que você foi atacado nas suas emoções em 2023. E aí você vem para 2024 como? Sem expectativa? Não, querido, venha com muitas expectativas. Nós somos o povo da fé. Nós precisamos ver além do que passou. Além das esperanças, das expectativas, do que aconteceu, do que deixou de acontecer. Eu olho para 2023, eu não tive a minha casa reformada, como eu queria. A casa dos sonhos, a casa de cinema, como eu chamei a existência o ano inteiro. Mas, querido, Deus levantou um povo do lado da minha casa, que estava construindo um condomínio, no meu vizinho da esquerda, não sei se vocês sabiam, né? Que eu tive um grande problema durante alguns anos por causa de som altíssimo, eu não tinha paz dentro da minha casa, eu não dormia. Era das 10 da manhã às 10 da noite, aquelas músicas horrorosas que chegavam a estremecer a parede da minha casa. E eu chorava, eu gritava, eu clamava, e quando eu aprendi que eu falei, se eu vou parar de murmurar e orar por eles e abençoar a vida deles, eles se mudaram. A casa foi vendida, e está lá um povo construindo um condomínio lindo, né, marido? Está terminando, e um povo que Deus usou para me abençoar. Querido, eles fizeram melhorias na minha casa que eles não tinham que fazer de graça. Eu falei, Senhor da glória, minha casa não foi reformada. Mas os defeitos que eu estava preocupado, que eu tinha uma laje na minha frente que estava quase caindo na nossa cabeça. Eles quebraram a laje. Eles tiraram o entulho. Eles não deixaram uma sujeira para me tirar. Aí ficou lá os buraquinhos, né, da laje, arrancaram. Eu falei, Deus, agora está feio o negócio aqui na frente. Não, a gente vai fechar tudo para você. Eu falei, Jesus amado. Eu tinha nos fundos da minha casa um outro buraco, de um quartinho que a gente derrubou e só ficou os entulhos lá, né? E aí, né, era para ter feito, não foi feito. Então o mato crescia. Pois eles foram lá, limparam o meu quintal, tiraram todo o mato, fecharam o buraco, alisaram o negócio lá com concreto. Aí eles derrubaram a laje, arrancaram a lâmpada da frente, porque ficava na laje, arrancaram o número da casa. Não se preocupa, Marcelo, compra o número, compra a luz lá que a gente vai colocar para você. Aí Marcelo chegou lá com o número da casa, chegou com a lâmpada, agora eu vou lá no vizinho para ele colocar. Eu falei, quê? Falei, pelo amor de Deus, né, homem, eles já fizeram. Não, ele falou para mim que ele quer fazer. Tá bom, levou, e eu estava cansada, fui deitar para fazer Bernardo dormir e não vi nada. Bernardo é meu neto, hein, para quem não conhece. Quando eu acordei, a lâmpada estava lá, bonitinha. Até o excesso de fio que estava feio, eles cortaram, arrumaram, colocaram a lâmpada. Eu falei, cadê o número da casa? Porque eles podiam ter colado do ladinho lá da lâmpada, né? Porque ficaria vendo, né? Ah, mulher. Aí ele falou para mim, vamos lá na frente. Vou lá. Eles quebraram um pedacinho do meu muro, passaram lá a massinha, colocaram um azulejo todo recortadinho, e falou, Marcelo, espera secar hoje, que amanhã a gente coloca o número para você. Querido, quem faz isso? Quem faz essas coisas? Meu muro dos fundos estava rachado. Essa semana eles foram rebocar, porque como eles construíram a casa do lado da esquerda, o muro, uma parte do muro era a casa do vizinho. Então, eles tiveram que refazer uma parte, quebrar um muro lá atrás, tudo direitinho, uma parte caiu, colocaram um novo. E o meu muro dos fundos estava rachado. Então, eles foram lá essa semana, rebocaram tudo que eles tiveram que refazer, tudo. Olharam para o muro dos fundos, que estava com uma rachadura, recortaram eles todinho, colocaram uma coluna lá e fecharam a rachadura do muro. Quem é que faz isso, querido? Sem cobrar nada. Aí vem falar para o Marcelo, que gostou muito da gente, porque nós somos os melhores vizinhos que eles pegaram em todas as construções que eles estão fazendo, porque eles tiveram problema com todos os vizinhos, menos com a gente. Bom testemunho, querido, atrai o favor de Deus. Amém? Então, eu não sei como é que foi seu 2023, querido, mas puxa aí na sua memória as coisas boas que o Senhor fez por você. Talvez o que você estava esperando de tão grande, de tão extraordinário, ainda não aconteceu. 2023 foi o processo. 2024 o propósito. Amém?
É com essa expectativa que nós temos que ir, querido. Se nós formos com um monte de bagagem para 2024, querido, lembra, excesso de bagagem não passa. Não entra. Aí você vai ter que deixar as coisas pelo meio do caminho, ou então ter prejuízo. Não é assim quando você entra no avião? Ou então você vai pagar uma taxa a mais. Nós temos que entrar de uma forma diferente, naquilo que Deus tem de melhor para nós. Nessa estação, e eu não estava aqui no culto da virada, mas o Senhor, o pastor comunicou logo depois para a igreja que esse é um ano do avivamento. E ele também nos instruiu o que é um avivamento. O se afoguear, o se avivar. Então, como é que a gente entra para esse novo? Com uma nova mentalidade. Amém? Com novas expectativas, com nova esperança, com a mesma fé ou com uma fé aumentada. O que não pode é ser da mesma maneira, querido. Não se pode ficar chorando pelo leite derramado. Deus é Deus de novas coisas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus é atemporal. Para Ele não existe tempo, mas para mim e para você existe. Tanto é que Ele diz na sua palavra, né? Que Ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito para nos dar o fim que nós desejamos. Então, se 2023 não foi como você queria, ou você não agiu diante de Deus também como deveria ter sido, querido, eu quero te lembrar hoje, Deus não está zangado. Deus não trouxe mágoa, ressentimento, não está zangado com você, não está irado com você, por isso as coisas não vão acontecer em 2024, porque Ele tem pensamentos de paz a seu respeito. Amém? Para te dar o fim que você deseja. Olha que Deus bom. Muitas vezes nós pensamos em desistir. Muitas vezes nós queremos jogar tudo para o alto. Quantas vezes em 2023 eu falei, Senhor, eu não quero mais. Quantas vezes você pensou, não quero mais? Só eu? Mas ainda assim Ele fala, eu tenho um pensamento de paz. Eu quero, eu vou fazer, eu vou manifestar. Eu vejo Deus querendo trazer tantas coisas sobre a nossa vida em 2024. Eu vejo uma explosão do poder e da glória de Deus sobre a igreja do Senhor. Eu vejo grandes realizações. Eu vejo que o que não aconteceu vai acontecer em 2024, porque nós crescemos, nós amadurecemos. No processo, querido, nós crescemos e amadurecemos. Tem que ser assim. Se não for assim, querido, nós vamos ficar que nem o povo no deserto. Dando voltas e voltas e voltas. E aquele povo, querido, uns entraram na terra prometida porque amadureceram. Outros morreram no deserto. E você sabe que o poder de escolha dá para mim e para você? Amadurecemos ou morremos no deserto? O avivamento tem que começar dentro de nós. Nós temos que ficar afogueados. Nós temos que reagir diante das circunstâncias. Nós temos que ir para cima diante das circunstâncias. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gálatas 1. Querido, se você ainda não leu o livro de Gálatas, comece. Dá tempo. Eu li, estou lendo de novo. E como é bom a gente ver o cuidado de Deus com aquele povo. Gálatas 1, versículo 3. Aleluia. Três e 4. Graça a vós, outros, e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. O que mais me chamou a atenção nesse versículo, querido, é a palavra desarraigar. Jesus morreu para nos arrancar pela raiz desse mundo perverso. Não é tremendo? Por isso que é bom a gente ler as escrituras, né? Um pequeno detalhezinho, você está lendo essa palavra, saltou ao meu coração, aos meus olhos. Desarraigar, arrancar pela raiz. Você e eu fomos arrancados pela raiz desse mundo perverso, desse sistema perverso. Amém? O que nós não podemos
é deixarmos, querido, algumas ramificações presas a esse muro perverso. Gálatas trata o tempo todo de um povo onde Paulo estava se esforçando para que ele não voltasse às velhas práticas, às velhas doutrinas, olhar para trás. Sabe que nós, muitas vezes, deixamos de caminhar e avançar e estacionamos porque nós estamos o tempo todo olhando para trás? Como é que eu entro no novo se eu estiver vestido do velho? É como você fazer uma viagem. Lembra que eu falei do excesso de bagagem? Aí você tem que pensar, não, eu só vou levar o necessário, o que eu vou usar. E aí você não vai usar qualquer coisa. Você vai para uma viagem, você compra roupa nova, você compra sapato novo, não é assim? Você compra pijama novo, porque o seu já está rasgado, furado. Você se empolga. Vou comprar aquela roupa assim, porque eu sei que eu vou passear ali, aqui. Não é? Mas Deus é tão maravilhoso que nessa viagem, querido, nós não precisamos, às vezes, não levar nada. Ele nos faz prosperar e a gente chega lá e compra tudo novo. É assim, querido, que o Senhor nos quer. Com essa expectativa de confiança, de fé, de convicção. Nós falamos que somos o povo da fé. Nós somos o povo da fé. Nós somos o povo da fé. Temos que agradar ao Senhor, porque o que agrada ao Pai é fé. Então eu preciso trazer à memória, às vezes, os primeiros fundamentos, as doutrinas básicas. Sabe por quê? Porque os problemas e as circunstâncias, esse mundo perverso aqui, que Paulo está falando para os Gálatas, está nos oprimindo e nos apertando tanto, nos fazendo esquecer que nós nascemos de novo, somos nova criatura, somos justiça de Deus, que fé agrada a Deus, que fé chama a existência coisas que não existem como se já fossem. Só que aí a gente às vezes está tão cheio de tantas coisas que a gente ouve, mas a palavra não passa dos ouvidos, não desce ao coração. E aí, 2024, o que eu faço? Eu entro com as coisas velhas de 2023, com o comportamento velho de 2023, com o desânimo, com a tristeza, com as coisas que não deu certo, com os fracassos, com as frustrações, com as feridas que me causaram, com as palavras que me disseram. Não, eu deixo as coisas que para trás ficaram. Eu deixo as coisas que para trás ficaram. É isso que o Senhor quer que nós façamos. O Senhor não veio trazer cobrança para você essa noite. O Senhor não veio trazer condenação. O Senhor veio trazer para mim, Ele falou para mim, Michele, traga encorajamento. O Senhor está te encorajando hoje a dar um salto, querido. Mais alto. Na sua fé, na sua confiança nele. Deixa as coisas velhas para trás. O que ficou, ficou. Não vá lá buscar, não vá puxar, querido. A velha roupa não serve mais, joga fora. A velha mentalidade. Você já aprendeu que tem que renovar a fé pela palavra. Nós ouvimos tanto isso, querido, mas nós não praticamos. E aí Deus vem falar de novo. E renova a sua mente. Renova a sua mente. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Aleluia. Vamos ler do versículo 1 até o 5. O título dessa passagem na minha Bíblia está: Os males e as corrupções dos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias, amém? Você concorda com isso? Sabe, porém, Paulo dizendo a Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Em algumas Bíblias diz tempos trabalhosos, em algumas traduções diz tempos terríveis. Pois homens egoístas serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Amém? A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, não é? Nós já estamos vendo esse tempo.
acontecer. Não estamos? Como está a humanidade? Está dessa forma. Como está o sistema desse mundo? As pessoas estão se moldando a esse formato. Avarentos, amantes de si mesmo, desobedientes, amantes das coisas do mundo, mas nunca de Deus. Nunca se ouviu tanto as pessoas negando Deus, blasfemando contra Deus, falando até mal do nosso Deus. Não é assim? E aí nós temos que nos moldar e lembrar que essas coisas estão para o sistema do mundo. Paulo estava dando conselhos a Timóteo. Ei, está acontecendo. As coisas estão se multiplicando, o amor está se esfriando. Não está? Só que essas coisas, queridos, não podem vir para dentro da nossa casa. Não podem vir para a nossa vida, não podem vir para a igreja. Essa não é a realidade da igreja. Esse é o sistema do mundo. No sistema do mundo há um jeito de agir, há um modo de pensar, há um modo de reagir. Para nós que somos igreja, querido, é totalmente o contrário. Nós estamos na contramão do mundo. Aleluia. E 2024 está nos apontando para um grande avivamento. Para grandes realizações. Para um grande poder que Deus quer liberar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? Por isso nós não podemos ser afetados e influenciados pelas coisas que vão estar acontecendo do lado de fora. Somos pressionados, estamos aqui. Política nos pressiona, informações nos impressionam, notícias nos impressionam, não é assim? Mas, querido, fica com as notícias do alto. Fique com a verdade do alto. Muitas vezes nós estamos aí cheios de medo, angustiados, desanimados, esfriando, porque estamos dando ouvidos às vozes que estão no mundo. Quando nós temos que dar exclusividade para a voz de Deus. Que exclusividade? Deus disse. Deus disse. Deus disse. Deus disse. Então, se Deus disse, é isso que eu fico, com isso que eu fico. É nisso que eu creio, é nisso que eu me apego. Nós lemos aqui, nos apegar com firmeza. Só que nós ouvimos o exemplo do pitbull, né, pastor? Que o senhor falou sobre o exemplo, né, que o Vladimir estava pregando lá domingo. Nós temos que se apegar a essa palavra como um pitbull. Mas muitas vezes nós estamos como pitbull se apegando ao que não é a palavra. E aí a gente não quer soltar aquilo de jeito nenhum. Um engano, um sofisma, um sentimento. Não é só porque você está sentindo que isso é verdade. Eu estava aconselhando um casal hoje, eu tive muito trabalho para aconselhar um casal hoje. E ela estava muito chateada, e depois eu fui conversar com o marido e eu falei, glória a Deus, pelo menos ele está cheio da palavra. E ela se apegou tanto ao que ela estava sentindo, as razões dela, as emoções dela, que eu podia falar o que fosse do Senhor. Não entrava. Ela se agarrou que nem um pitbull ao que ela estava sentindo. Ei, solta. Solta o que não é palavra. Solta, querido. Na quinta-feira nós tivemos um momento maravilhoso, querido. Não falte nos cultos de quinta-feira. Está sendo poderoso, renovador, edificante. Está acendendo mesmo a gente por dentro. E Rosane falou algo que também me saltou, as revelações do Espírito. Senta com a palavra. Senta com a palavra. Quando você está lendo a palavra, você está sentando com a palavra, você está sentando com Jesus. Olha que tremendo essas coisas e nós esquecemos. Parece que esse é o mal do tempo. A amnésia. A gente esquece com facilidade das coisas que a gente acabou de ouvir no culto. E a gente vem para casa e a gente fica, nossa, mas o que foi falado mesmo? Aí vem um problema, nossa, mas o que... Gente, a gente precisa pegar com firmeza. Fala para você mesmo a palavra de novo. Ouça a pregação de novo. Não solte aquilo que Deus tem preparado para você. Se Deus está nos apontando para algo grande, querido, nós precisamos nos apontar. Se preparar para esse algo novo e grande. Amém? Sair do círculo vicioso. Quantos de vocês já se pegaram numa situação que parece que se repete, e você fala, Senhor, de novo?
Mas será que o Senhor está permitindo porque ele está errado? Ou porque você precisa aprender a sair dessa situação? Ou porque você precisa aprender algo e crescer e aquilo não te afetar mais? Quanta dificuldade eu tinha para perdoar alguém? Como era difícil para perdoar, querido. Eu dormia chorando, acordava chorando, tomava café com a pessoa que tinha me ofendido, tomava banho com a pessoa, porque quando a gente não perdoa é assim. Parece que a gente carrega aquela pessoa que nos chateou a vida inteira, o dia inteiro. Até sonhar com a pessoa a gente sonha, não é assim? Essas coisas precisam parar de acontecer. Você precisa sair desse ciclo. Atravessar, chegar do outro lado. E aí vai vir outro desafio? Vai, querido. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Como é difícil ter bom ânimo. Traga para 2024 bom ânimo. Traga para 2024 a alegria. Quanto você ouve de alegria aqui, querido? Deixa as tristezas para trás. Deixa a bagagem, o excesso de bagagem para trás. Aleluia. Glória a Deus. Nós, como igreja, vivemos outra realidade. O mundo vive o que vem de fora para dentro. A igreja vive o que é de dentro para fora. Amém? Há um bom depósito da palavra dentro de você, há o Espírito Santo dentro de você. Deus foi generoso porque Ele veio habitar dentro de você para te ajudar a passar por tudo isso. E tudo que você não consegue fazer com a sua própria força. O Espírito Santo está aí para te ajudar a passar por qualquer situação. Pelas tempestades, pelas adversidades, pelas enfermidades, pelas traições, pelas decepções. Quando nós olhamos a vida de Paulo, querido, no capítulo 11, fala tudo que Paulo passou. E eu falo, Senhor, e a gente, uma unhazinha encravada, quer largar tudo. Paulo diz que ele passou até por traições de falsos irmãos dentro da igreja. Falsos irmãos da igreja. E aí a gente vira a cara para o irmão não dá a paz e a gente já acha que está tudo errado. A gente quer largar tudo, a gente quer ajudar a chutar o balde. A gente quer dizer não para o Senhor. Quantos nãos nós dizemos para o Senhor? Hoje eu não quero ir para o culto. Hoje eu não quero cumprir a escala. Hoje eu não quero louvar. Hoje eu não quero ouvir. Não é assim? A palavra do Senhor diz, e a gente viu Jesus falando isso para Satanás, que não só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda. Toda. Não é a palavra só que o pastor prega. Não é a palavra que o Caio vai pregar. Não é só a palavra de terça que eu quero ouvir. Não é só a palavra de quinta que eu quero comer. Não é só no domingo que a palavra é da boca de Deus. E até nisso a gente escolhe. A que nível o inimigo consegue nos enredar com tanta facilidade? Nós escolhemos a palavra que nós queremos ouvir quando Deus diz que toda a palavra. A gente se alimenta de toda a palavra. Não só a que diz, eu vou possuir riquezas, as portas vão abrir, a chave vai virar, mas a palavra que diz, ei, muda, se transforma, larga o pecado de estimação, renova sua mente. Uma palavra de exortação, querido. Para mim, querido, ainda vale muito, muito, muito mais, porque está salvando a minha alma. E a gente não quer receber uma palavra de exortação. A gente muitas vezes não quer receber uma palavra de exortação, de transformação, que te tira do lugar que você precisa ser tirado, te coloca na posição onde Deus te quer. Você vê como é fácil e sutilmente o inimigo vai entrando sorrateiramente e começa a nos roubar de algumas coisas, das verdades que nós devemos estar inseridos e firmados para os nossos achômetros, para as nossas vontades. O evangelho segundo nós mesmos. Como eu tenho visto essas coisas na boca dos crentes. Eu perdoo, mas ele lá e eu cá. Eu perdoo, mas eu não preciso andar junto. Jesus te perdoou e veio morar onde, querido? Dentro de você. Ele te perdoou e te quis longe. É certo que tem pessoas que são tóxicas? Sim, querido.
Perdoa. Se der para seguir junto, segue. Mas segue amando. Quando a palavra diz que tem que perdoar 70 vezes 7, então quer dizer que aquela pessoa vai estar perto para você perdoar ela 70 vezes 7. E muitas vezes isso vai acontecer no contexto de igreja. Você sabe que lá no céu você vai morar junto com a pessoa que está do seu lado? Com a pessoa que te chateou? Com a pessoa que te feriu? Estamos todos num processo de aprendizado. Estamos todos num processo de aperfeiçoamento. Estamos aprendendo. Precisamos aprender a ser compassivos com o nosso irmão, com o nosso próximo. Pessoas estão abandonando a igreja porque não querem amar, não querem perdoar, não querem andar junto. Eu acredito que lá atrás Paulo teve esse mesmo problema, Jesus teve esse mesmo problema. A igreja tem problemas desde que ela foi iniciada e fundada, querido. Não vai ser diferente nos dias de hoje. A diferença é, eu permaneço, eu largo tudo. Eu deixo de congregar porque eu não quero ver fulano. Eu deixo de congregar porque eu não concordo, porque o pastor falou aquilo para mim. A palavra do Senhor diz que nós temos que deixar as coisas de meninos. Então, entre 2024, abandonando as coisas de menino. Só vai viver as coisas grandes, o sobrenatural, o que Deus tem para revelar para a igreja, querido. Quem se posiciona no novo. Aleluia. Glória a Deus. Gálatas 6, versículo 15. Deus não está lhe condenando, Deus está lhe encorajando essa noite. Aleluia. Gálatas 6, versículo 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Amém? Lembra que Paulo estava ensinando aos Gálatas, questionando aos Gálatas. Paulo chega a chamar os Gálatas de insensatos. Você é insensato ou você é sábio? Aquele povo estava se portando com insensatez, porque eles já tinham ouvido as verdades da palavra, mas não se apegaram com firmeza. Eles já tinham ouvido que a salvação vinha por meio da graça, pela fé em Jesus. Tudo que nós já ouvimos. Eu creio que eles tinham provado do Espírito Santo, eles tinham provado do poder, eles tinham vivido as coisas sobrenaturais do Senhor. Mas aí Paulo não podia estar ali, outros estavam, alguns chegaram e começaram a pregar o contrário. Desfazer tudo aquilo que Deus tinha construído. Sabe que muitas vezes, talvez não venha um pregador de fora desconstruir aquilo que Deus construiu dentro de você, mas uma situação desconstrói. Um comentário desconstrói. Uma seta maligna num pensamento. A gente sabe que tudo começa no pensamento, querido. Para desconstruir tudo aquilo que Deus já construiu. E aí Paulo deixa bem claro, as coisas velhas, a circuncisão, a velha aliança, nem a incircuncisão que estava antes da aliança, essas coisas não são importantes. Mas agora, o ser uma nova criatura, isso importa de fato. Porque essa é a nova aliança da igreja, minha e sua. A aliança velha, querido, da lei, das coisas da doutrina antiga, não que não fosse importante, mas diz que era a sombra das coisas de uma aliança que viria superior. Que é para mim e para você de superiores promessas. E para todas essas promessas nós temos o sim e o amém do Senhor. E aquele povo estava sendo roubado dessas verdades. E quantas verdades estão aí dentro de você que está querendo ser roubada, querido? Paulo não podia estar ali protegendo o povo de Gálatas. Paulo estava preso. Jesus não pode estar mais aqui. Ele subiu. Sabia que não dependia mais de Paulo a salvação dos Gálatas? Dependia deles se apegarem com firmeza. Dependia deles segurar as verdades, o que eles já tinham visto, ouvido e provado. Depende de mim, depende de você, querido. Não vai depender do pastor, não depende da Vanessa, não vai depender do Márcio, não depende da Carla, não depende do Caio, não depende de mim. Depende de você ficar com a verdade. Jesus, ele não pegou e consertou a aliança, nem poliu uma aliança. Ele não reconstruiu você ou recalchutou você, ele fez uma nova criatura.
para andar em coisas novas, poderosas, imutáveis. O que ele fez não muda, querido. Está aí, está feito, é você, mais que vencedor em todas as coisas. Próspero, abençoado, sarado, curado, triunfante. É com isso que você tem que entrar em 2024. Com essa convicção. Aleluia. E o tempo não para de correr. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Pai. Glória a Deus. Não lance a responsabilidade da sua salvação e das suas conquistas. Não terceirize para outras pessoas. Gálatas fez isso. Paulo não estava ali, então eles se desviaram. Se Paulo estivesse, talvez eles não estavam se desviando, olhando para trás, voltando para trás. Amém? Glória a Deus. Olhando para as Escrituras, nós vemos que em todo tempo, Deus diz, buscai, batei, examinai, enchei-vos, fortalecei-vos, ide. O que quer dizer? Segunda pessoa no verbo. Não é você. É você que busca, é você que bate, é você que se enche, é você que se fortalece, é você que vai. Amém? Jesus já fez, querido. Chegou o tempo de você fazer a sua parte. Amém? Entre com essa convicção. Você pode, você tem, você é em Cristo Jesus. Aleluia. Chega de deixar Satanás ganhar terreno. Declare a palavra. Decida. 2024 vai ser diferente de 2023. 2024 vai ser o melhor ano da minha vida na presença do Senhor. 2024 vai ser o ano da glória de Deus na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. 2024 nós vamos dar muitos frutos. Nós não vamos ficar de braço cruzado. Nós não somos uma árvore seca. Nós somos enxertados na videira. E a videira é cheia de vida. Aleluia, cheia de poder. Glória a Deus. Deixa a mentalidade de escravo. O povo deu volta 40 anos porque tinha mentalidade de escravo. Só Josué e Caleb entenderam que eles tinham uma promessa. Amém? Foi andar no deserto, foi ruim? Querido, se você vê o cuidado de Deus com eles, você entende que havia provisão suficiente para todo dia. O maná nunca faltava. Mas Deus queria levar para uma terra prometida, onde só um cacho de uva era 2 homens que tinham que carregar. Então Deus queria tirar do suficiente e levar o povo para ampla suficiência. É isso que Deus tem para mim e para você. Uma mentalidade de filho. Aleluia. Deixe a preguiça espiritual. Leia, ore, jejue, se consagre. Ore em línguas. Querido, eu sei que muita gente não dá importância para isso, querido, mas é tão divino, é tão maravilhoso. Edifica de uma maneira, levanta de uma forma, querido, que você não imagina. Está angustiado, está chateado, não sabe o que fazer, vai orar em línguas. Rapidinho a resposta chega. Seja guiado pelo Espírito através da oração em línguas. Aleluia. Deixe de deixar as coisas para depois. Faça acontecer. Aleluia. Deixe as velhas doutrinas. Você tem recebido e comido uma boa palavra. Quem já passou por alguns outros ministérios, quem esteve aí um tempo, você sabe que aqui nós servimos uma boa palavra, querido. Você sabe que aqui tem a verdade pregada de uma maneira simples que você entende e é a verdade. Sem ramificações, porque um acha, o outro acha que tem que ser assim. Não, querido. O Verbo da Vida se preocupa com a doutrina da palavra. Então, se você come a boa palavra, querido, abandona os velhos pensamentos, os costumes, as culturas. Vá para a palavra, senta com a palavra, come a palavra, medita na palavra. Amém? Aleluia. Deus não diz para buscarmos em primeiro lugar as coisas. Sabe por que muitas vezes nós saímos de 2023 frustrados? Porque a gente buscou mais as coisas do que o Senhor.
E quando nós buscamos as coisas, nós estamos colocando as ordens das coisas de forma que não devem acontecer. E quando você muda as ordens das coisas espirituais, queridos, com certeza, desequilíbrio físico, emocional e espiritual acontece. Então, vamos buscar em primeiro o reino e a sua justiça. E aí deixa que Deus cuida das outras coisas, porque Ele é especialista em nos surpreender. Nós fazemos planos, queridos, mas os deles são melhores que os nossos. Aleluia. Glória a Deus. Logo em seguida, Paulo diz para Timóteo ficar com a palavra. No versículo 14 do capítulo 3, ele está dizendo claramente para Timóteo: tu, Timóteo, age diferente. Tu não vai ser, não vai andar, não vai prosseguir, não vai ser, e parafraseando, não vai pensar igual ao mundo. Tu permanece firme no que aprendeu. Firmeza, o Senhor está falando de novo. Se você ler 2 Timóteo 3, do versículo 14 ao 17, está falando sobre isso. Timóteo, ele falou, ele deu um contexto. O mundo, o sistema vai ser assim, mas você não. E é o que o Senhor te fala hoje, querido. O mundo vai se transtornar, as coisas vão apertar, o homem, a humanidade vai piorar, mas você não. Você vai estar firme na palavra, no que você ouviu, no que você aprendeu. 2024, se firme nessa rocha. Vai ter tempestade? Vai, querido. Vai ter perseguição? Vai. O inimigo continua ao derredor nos rodeando. Ele não quer estar preocupado com quem está lá, já é dele. Ele quer roubar os filhos. Porque ele não se conforma de você estar no lugar em que ele queria estar. Você reina. Ele não reina, querido. Você é mais que vencedor. Ele é o perdedor, foi derrotado. E a palavra ainda diz que ele foi exposto à vergonha. Aleluia. Glória a Deus. 2023 já foi. Já foi o que não deu certo, já foi o que não aconteceu. Aleluia. 2023 foi preparo. Você foi bem forjado em 2023, não foi? Pensa aí, querido, nos apertos, nos perrengues. Não foi perda, não. Porque o crente nunca perde. O filho de Deus nunca perde. Você adquiriu conhecimento, maturidade, sabedoria. Extrai o melhor para 2024. Aleluia. 2024 vai ser um ano poderoso. Já começou, querido. Já temos 14 dias de 2024. Se você ainda não gerou expectativa, se você ainda não começou a declarar como vai ser, querido, eu quero te convidar a fazer isso hoje. Chamar a existência mesmo, o poder, a glória de Deus, as manifestações, o que você ainda não viu, o que você ainda não viveu. Deus tem sempre mais. Mas você busca. Você se enche. Você corre a carreira. Você percebe que Deus não fala, você vai andar, você vai rastejar, você vai pular, você vai bem devagarinho. Não, Ele está dizendo, corra a carreira. Se Ele falou que é para correr, vamos correr 2024, querido. Vamos acelerar em 2024. Tem muita coisa para conquistar, tem muita coisa para viver, tem muita coisa para fazer. No reino espiritual primeiro o espiritual, querido. Se você cuidar do seu espírito, das coisas espirituais que Deus vai confiar nas suas mãos, Deus vai cuidar de todo o resto. Deixa Ele cuidar, confia. Fala para o Senhor, Deus, me surpreenda. É o que eu tenho falado para o Senhor. Falei, Senhor, 2023 foi assim, eu quis assim, foi o ano da minha vontade. 2024 é o ano da sua vontade na minha vida. Então me surpreenda. Deus surpreendeu homens, querido, na Bíblia. Deus fez maravilhas. Ele é o mesmo. Ele quer te surpreender. E Ele quer fazer maravilhas. Você pode se colocar de pé? Aleluia. Glória a Deus. Se mantenha afogueado.
Deixa essa chama acesa, querido. Se acenda por dentro. Ninguém vai fazer isso por você, não. Quem tem que fazer é você. Não fique esperando de fulano, de ciclano. Mas fulano não me enxerga, ciclano não me vê. O Senhor te vê. O Senhor te enxerga. Fé agrada a Ele. Se acenda. Vá para o seu quarto, fecha a porta. Está frustrado, está irado, está chateado. Vai lá, entrega tudo nos pés do Senhor. Limpa o rosto, enxuga a lágrima, sai com a cabeça erguida. Já entregou, agora descansa que o Senhor vai fazer o resto. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Onde a gente só via Jesus, Jesus, Jesus. A gente não via mais nada. Tudo a gente via Jesus. A gente via Jesus numa borboleta que passava voando. Não era assim? Tudo é Jesus. E a gente amava todo mundo. Todo mundo que a gente encontrava, a gente amava. Não era assim? Podia ser aquela pessoa que estava a vida inteira pisando no seu calo. Ai, mas eu amo tanto. Eu estou tão cheio desse amor de Jesus. Está aí dentro, ó. Está tudo aí dentro. Tudo que você precisa. Aleluia. Você pode fechar os teus olhos. Nós vamos orar com fervor sobre esse ano de 2024. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela sua palavra, Pai. Porque ela é viva e é eficaz. Ela está funcionando na nossa vida. Ela está funcionando na nossa história. Ela está funcionando nos nossos sonhos, na nossa vontade. Ela está funcionando na nossa casa, na nossa família. Ela está funcionando no nosso coração. Ela está funcionando nos nossos pensamentos. Obrigada, Pai, porque nós decidimos deixar as coisas velhas para trás. Nós decidimos mudar a nossa rota e colocar de novo os nossos olhos e o nosso coração no alvo, no autor e consumador da nossa fé, naquele que não nos deixa, naquele que não nos desampara, naquele que é a nossa provisão, que é o nosso socorro, naquele que é um amigo fiel em todas as horas, naquele que está nos levantando e nos direcionando para um novo tempo, para um tempo de avivamento, de coisas extraordinárias. A sua palavra diz que se invocarmos ao Senhor, coisas grandes e ocultas o Senhor nos mostrará, Pai. O que ainda não vimos, o que ainda não sabemos, o que ainda não conhecemos do seu coração. É isso que o Senhor tem preparado para esse ano de 2024. Voaremos mais altos com asas como águias. Correremos e não nos cansaremos. A igreja de Praia Grande não vai estacionar. A igreja de Praia Grande não vai retroceder. A igreja de Praia Grande não vai desanimar. A igreja de Praia Grande não vai dispersar. A igreja de Praia Grande não vai ficar desunida. Pai, não vamos cada um correr para uma direção. Vamos todos correr para a mesma direção. A direção do centro da sua vontade. Obrigado, Pai, por essa igreja arregaçando as mangas e decidindo prosseguir. Superar as coisas que ficaram para trás e prosseguir adiante. Deixar as coisas que não edificaram, as coisas que não aconteceram, Pai. Mas irmos de encontro às coisas que estão começando a acontecer. As portas que já estão começando a abrir. Os milagres que já estão começando a se evidenciar, Pai. Para as palavras que vão ser lançadas nesse púlpito, Senhor. Para as unções diferenciadas que vão ser colocadas sobre as nossas vidas através de ministros que vão vir de fora. Obrigado pelos eventos que vão acontecer aqui. Obrigado pela salvação que vai acontecer neste lugar. Obrigado pelas curas, pelos milagres, pelos prodígios, pelas maravilhas. Obrigada, Pai, porque famílias vão ver em peso congregar neste lugar. Ninguém mais vai ficar em casa, Pai. Famílias inteiras congregando, Pai. Aleluia, mães que estão orando pelos seus filhos, verão seus filhos congregando do lado delas. E esposas que estão orando por maridos, vão ver os seus esposos aqui ao lado delas. Mulheres, Pai, fortalecidas no Senhor e na força do seu poder. Obrigada, Pai, pelos dons ministeriais, Pai, se evidenciando no meio do seu povo. Profetas, apóstolos, evangelistas, mestres, pastores, operação de milagres, Pai, em nome de Jesus. Será um ano de grande conhecimento na palavra. Será um ano de apego com a palavra. Será um ano de firmeza com a palavra, Pai. Essa igreja tendo a primazia na palavra.
Essa igreja, Pai, não tendo preguiça de meditar na tua palavra, de te conhecer através dela. Porque o povo, Senhor, que busca o Senhor, que conhece o Senhor, se torna forte e faz proezas. Se torna ativo, Pai. 2024, a igreja de Praia Grande, uma igreja ativa. Aleluia, Pai. Vamos lançar as redes com ousadia. E elas virão cheias. Porque para essas coisas o Senhor nos chamou. O foco, Senhor. O nosso foco tem que ser o seu foco. A nossa visão seja a sua visão. A nossa vontade seja a sua vontade. Salvação está no seu coração, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, você nos ensinando a pescar. Pescarmos vidas. Pescarmos jovens. Pescarmos, Pai, em nome de Jesus. Homens e mulheres, Pai, aflitos e famintos. Chegou o tempo, Senhor. O avivamento começa em nós. Espírito Santo nos ajuda, nos capacita, nos dá habilidades para permanecermos firmes na rocha da palavra. Que 2024 seja um ano de agradarmos ao Senhor com a nossa fé. Com as nossas atitudes de fé. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amém. Olhe para o seu irmão e diga para ele, faça o seu 2024 com as suas palavras.